Ora boas pessoal, hoje o tema que nos traz a este vídeo é nada mais nada menos que as viagens de moto. Não sendo eu nenhum especialista em viagens de moto, mas já tendo realizado algumas, conheço parte dos passos que a gente tem que fazer, não é? Mas vamos aqui para um caminho diferente, que é para não ser sempre arroz com massa. Vamos ali apanhar a autoestrada, mas como não podia deixar de ser, tínhamos que apanhar uma fila de carros. Então, a viagem para vocês quando é que começa? É quando começam a viajar? Eu penso que a resposta a esta pergunta é fácil. Não. A viagem começa quando vocês escolhem o destino. E o segundo passo, depois de escolher o destino, é como é que eu lá vou chegar. E neste caso, como estamos a falar de moto, a resposta também é óbvia, né? É de moto. O que é que eu utilizo para fazer os meus cálculos, todos os meus cálculos daquilo que eu vou fazer e vou percorrer? Porque uma viagem não é comer quilómetros. Para mim uma viagem é desfrutar da paisagem, desfrutar dos locais, interagir com as pessoas. Então, por exemplo, quando escolhi o destino Picos da Europa, como é que eu fiz? Comecei a preparar a viagem com alguns meses de antecedência, pá, uns 2 ou 3 meses de antecedência, porque era uma viagem que ia ser longa, que era esse o propósito da viagem, era uma viagem que ia ser longa, era uma viagem ao estilo 3 em 1, ou seja, Costa Atlântica, a travessia da Serra do Gerês e depois a travessia da Serra do Gerês e até Puebla de Sanabria. Depois, em direção aos Picos da Europa, claro, calculei os quilómetros para mim não eram o importante era mesmo as sensações. Os quilómetros mais ou menos calculados a percorrer por cada dia, dependendo do cansaço ou não, e tinha ali sempre 1, 2 dias de folga ou de margem para jogar, ou para ficar mais um pouco, ou para regressar mais cedo e não fazer tiradas diretas, que foi o que aconteceu. Vim dos Picos da Europa, mas tive que intervalar a meio, porque já não tinha rabo no dia do regresso. E como tinha um ponto intermédio, lá está, joguei com essa margem. Os custos. Verifiquei os custos da alimentação, verifiquei custos de alojamento, sempre com uma margem de 10 a 15, às vezes até 20 euros por dia, para não ter nenhuma surpresa. O alojamento, decidi que o meu alojamento ia ser só de um tipo, e como se realizou, que foi somente camping. E nos sítios onde eu ia ficar sabia a média de preços. O dia mais caro que eu posso vos dizer que paguei foi em Portugal. Orbitur Viana do Castelo, 27 euros por uma noite, tendo a moto e eletricidade. Foi o dia mesmo mais caro. De resto, todos os outros dias, mesmo em Espanha, os 3 dias que eu lá fiquei foram mais baratos. E estamos a falar de 10 euros a menos, está bem? Orbitur Viana do Castelo tem outras condições, mas sinceramente eu gostei, mas não foi o melhor parque de campismo, não foi o mais fixe que eu conheci. O de Moinhos era muito bom, o de Sanabria, a seguir a riba de Lago de Sanabria, Folgoso, era fraquinho, mas tinha uma coisa muito boa, tinha um sossego fora de série, impec. Depois a deslocação foi calculada pelo número de dias vamos por aqui, versus o número de quilómetros que iríamos percorrer. Fazia em média de 300 a 400 km por dia, com exceção dos primeiros. O primeiro dia foram 500 e qualquer coisa quilómetros. E que a maior quilometragem foram 687 e foi direto dos Picos da Europa até Penamacor, que é onde eu tenho a minha casa, e foi onde eu parei para pernoita. Total de gastos, combustíveis, para não ter dúvidas,
para não ter dúvidas sobre o que ia fazer, o que é que eu fiz? A cada 200 km abasteci a moto, embora a moto tenha uma autonomia de 300, autonomia sem entrar em modo medo, 330, vá, 315 km, sem entrar em modo medo. E então o que é que eu fazia? Chegava ali aos 200, 180, 200, 220, parava, abastecia. Na altura o combustível estava relativamente barato, isto é, em Espanha, cá não. Cá assim que aterrei na realidade portuguesa, uma segunda-feira para ir abastecer a moto, perguntei se tinha sido assaltado. Estava na altura a 1,76€ o depósito por litro, a 95 simples. Sei que ao todo, numa viagem de 8 dias, 8 ou 9 dias, salvo erro, eu posso vos dizer que não cheguei a gastar 1000€. Não cheguei a gastar 1000€, mesmo com comidas, bebidas, bem, comidas e bebidas, as bebidas é um bocadinho à parte, mas não cheguei a gastar 1000€, foi uma viagem muito gira, que eu aconselho. Eu não vi tudo, propositadamente, para me obrigar a voltar. E digo-vos, foi das viagens mais fixes que eu fiz até agora. A outra anterior tinha sido a Nacional 2, mas esta, pela aventura, pela loucura que foi, epá, foi um espetáculo. Claro, o que é que eu planeei? Planeei o trajeto todo, tinha o trajeto todo desenhado em ficheiro GPX, utilizei a aplicação AllTrails para desenhar o projeto, converti em ficheiros mais pequenos para trabalhar com o OpenStreetMaps Android ou OSM AND, que tenho aí um vídeo a explicar como é que ele funciona. Utilizei uma outra aplicação, ou seja, esta era para navegação, porque não consumia dados móveis. A outra aplicação que eu usei foi o Park Fortnite, que também tenho um vídeo aí no canal. E foi basicamente com estas duas ferramentas informáticas que eu fiz toda a minha viagem. E digo-vos, correu super bem, não houve stress algum, tudo funcionou às mil maravilhas, epá, impecável, impecável. Uma dica para mim, já o planeamento da Nacional 2 também foi assim. E o planeamento da Nacional 2 só falhou por um dia. Houve um dia que eu me lembrei de dar a brita e queria andar, epá, não, foi muito a mal, não vi, e eu conheço a Nacional 2 bem, mas digo-vos sinceramente, quando vão para uma viagem, não vão com o intuito de comer quilómetros, vão com o intuito de desfrutar dela, porque isso, uma viagem para comer quilómetros, para dizer assim, eu fiz não sei quantos mil quilómetros, pá. Como diz o meu amigo Ricardo Lugris, as viagens hoje em dia não é para devorar quilómetros, é para me transmitirem sensações. E assim aconteceu. Essa viagem ficou na minha memória como nunca outra, como mesmo a Nacional 2 não ficou. A Nacional 3 sim, foi uma viagem gira. É uma viagem de um dia, são 200 e poucos quilómetros, mas são aquelas coisas que a gente vai à procura, que a gente vê, que a gente descobre por acaso, que interagimos, é as paisagens, é as fotografias que tiramos, ou seja, nós começamos a viagem ainda antes da partida, basicamente é isto que eu vos quero dizer. Eu espero que agora com esta época estival, vocês possam fazer o mesmo, tenham dinheirinho para poder gastar numa viagem de moto, porque é super tranquilizadora, é uma coisa mesmo, é outro patamar. Não desfrutem só da cidade nem dos fins de semana na ida à Roca ou Cabo Especial ou Cais de Gaia, pegam na moto, montem e partam, como diz o Ricardo Lugris no livro, montar e partir. É montar e partir, e vão ver, vêm pessoas novas, diferentes, sem dúvida alguma, tá? Deixo-vos já um grande abraço, despeço-me de vocês com muita amizade, muito juizinho, muitas e boas curvas sempre em segurança, divirtam-se, e se gostaram do vídeo não se esqueçam, comentem, deixem o vosso like, se ainda não são subscritores, subscrevam o canal, ativem as notificações para ficar a par das novidades do Solo Rider, ok? Grande abraço do vosso amigo Solo Rider, que se despeça até um próximo vídeo. Tchau pessoal!